Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, nessa noite abençoada, um presente para nós. Que nós possamos encontrar nessa casa de Jesus aquilo que viemos em busca, as respostas para os nossos questionamentos, para as nossas dificuldades. E com certeza cada um vai receber de lado alto aquilo que for merecido e que for melhor. Mas sempre o amor de Jesus vai estar presente no nosso coração. Então nós vamos agradecendo primeiramente o pessoal que está colaborando com as cestas básicas. Muito obrigado. Eu sei que é um momento meio complicado e nós temos as famílias carentes, com muita criança, então a dificuldade é grande. Agradecer imensamente quem está colaborando e com o enxoval dos bebês, não é? A gente entrega enxoval para as gestantes carentes da cidade. São muitos enxovais. Só esse mês, entre o final de julho e agora o começo de agosto, foram 16 enxovais. Então a gente trabalha feito gente grande, né? E agradecer quem está colaborando também, porque se não for as doações, a gente não consegue manter o enxoval. Nós não temos recursos de lugar nenhum. É tudo na base da vaquinha, né, como fala. Um dá um pouquinho, outro dá um pouquinho, dá um pouquinho, a gente vai juntando. Eu vou para São Paulo, compro tudo lá que é mais barato. E a gente está aí com o enxoval do bebê já há muitos anos. E vamos continuar com a ajuda de todos vocês, tá? A gente agradece de coração. Toda ajuda será bem-vinda e que Deus abençoe a cada um. Então nós vamos convidar a todos para que nós possamos relaxar a nossa mente, o nosso coração. Vamos levar o nosso pensamento na figura doce e meiga de Jesus. Vamos mentalizar o nosso Mestre amado, com seus braços abertos para nos acolher com todo o seu amor, o seu olhar compassivo, amoroso, como a nos dizer: eu estou aqui, tenha fé, não temas. E é nesse olhar amoroso do Mestre Jesus que nós vamos pedindo licença para iniciar a nossa tarefa da noite. Que Jesus possa nos envolver, nos iluminar a nossa palestrante da noite, que ela seja envolvida em muita luz, em muito amor pelos seus mentores amigos, pela espiritualidade, para que possa transmitir a todos nós aquilo que ela se propôs a fazer. E que nós possamos, nessa noite de amor, agradecer a presença de todos, encarnados e desencarnados, que se encontram nesse recinto, aqueles que estão lá fora, cumprimentando com amor e carinho o mentor espiritual dessa casa e sua legião de companheiros, agradecendo a Deus, nosso Pai, por nos oferecer esse momento, ao nosso Mestre amado Jesus, por esse banquete espiritual, para alimentar o nosso espírito tão faminto de orientação, e agradecendo a bênção de poder estar aqui, colaborando de alguma forma para que o nosso mundo seja um pouquinho melhor, apesar das nossas imperfeições. Agradecer a oportunidade que Deus nos oferece de ser útil e de trabalhar nessa obra em nome do Mestre. E assim, agradecidos que estamos, Senhor, pedimos licença para dar início à nossa tarefa da noite. E assim nós vamos dizendo mentalmente: Pai nosso, que estais no céu, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte do universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, à medida que conseguimos perdoar quem nos ofende. Não nos deixe entregue às tentações do mundo, porque são muitas. Mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, material, espiritual. Livra-nos, Senhor, do mal que habita dentro de nós, nossas imperfeições, nosso egoísmo, nosso orgulho. Mas livra-nos, Senhor, do mal maior, que é vivermos afastados das leis divinas e dos ricos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, porque nós sabemos que só Deus são o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, e uma abençoada palestra para todos nós. Que a sua missa seja acolhida com muito amor, com muito carinho e com as melhores vibrações do coraçãozinho de cada um de nós.
como uma forma de gratidão. Que assim seja. Boa noite a todos e todas, companheiros, irmãos queridos, que estão aqui hoje, né, nessa noite, como diz a nossa querida Maria José, em busca da presença de Jesus em nós. Nós falamos muito em Jesus aqui, ele é a figura principal de tudo que fazemos. Por quê? Porque Jesus é o enviado do Pai maior de todos nós, para nos ensinar o caminho, a verdade, a vida, aquilo que temos que seguir para nos conduzir de volta ao reino de Deus. Porque já tivemos lá, né? Mas não nos adaptamos muito bem, não sabemos bem porquê, onde é que estão as nossas deficiências. Aliás, sabemos, né, onde estão as nossas deficiências. Mas estamos aqui agora para ultrapassá-las, e não há nada melhor do que o ensino de Jesus. Quando Jesus esteve entre nós, não foi só o que ele falou, o que ele disse, foi principalmente o que ele fez, de que maneira que ele fez, né? Que faz com que esse ensinamento cale fundo nos nossos corações. João, o evangelista, ele diz num dos seus versículos do seu evangelho que se fosse registrar todas as palavras e todos os ensinamentos e todas as situações que Jesus viveu e falou enquanto esteve nos 3 anos aqui entre nós, não haveria livros suficientes. Por quê? Foi tanta coisa, os evangelistas anotaram muitas coisas, muitos ensinamentos, mas quanta coisa ficou ainda por falar, né? Então é importante, quando a gente vem numa casa buscando orientação, buscando aquele ambiente tão assim, que nos traz felicidade nesse mundo hoje tão cheio de atribulações, de dores e dificuldades, todos nós estamos, né, de alguma maneira, passando por alguma dificuldade. Existem dificuldades, sim, porque vivemos num mundo de provas e expiações. Mas a doutrina que seguimos, né, a doutrina espírita, que não é nada mais do que o cristianismo redivivo, quer dizer, ela traz de novo, ela revive o ensinamento de Jesus para nós, ela nos dá força, nos dá consolo, nos dá esperança e fé de seguir adiante. Então, nada melhor do que ouvirmos as coisas que Jesus falou, as situações que Jesus esteve aqui, né? E hoje nós trouxemos um especial, que foi quando ele fez uma visita a Marta e Maria. Vocês já ouviram alguma vez Marta e Maria no Evangelho de Jesus? Vocês lembram daquela situação onde Lázaro, né, ficou doente e as irmãs dele, o pessoal todo achou que ele tinha desencarnado e Jesus não estava com eles ficaram desesperados e foram atrás de Jesus. Por favor, venha para ver Lázaro. Lázaro é o irmão de Marta e Maria. Essa família morava nessa época, numa cidade muito linda chamada Betânia, bem perto, a uns 3 quilômetros de Jerusalém. E em Betânia, sendo o caminho de Jerusalém, Jesus sempre passava por ali. E quando podia, quando dava, né, quando ele sabia que alguma coisa o chamava ali, ele ia visitar suas amigas queridas, da família querida, né? Então nós vamos tratar hoje dessa visita. Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, de versículo 38 até 42. Sigamos então aqui com a nossa. O que diz o texto evangélico? Primeiro nós vamos falar como está o texto no Evangelho, depois nós vamos fazer uma digressão sobre a situação, o que aconteceu, pedindo sempre a ajuda dos livros da doutrina espírita. Sempre nos livros, né, nós temos uma explicaçãozinha a mais do que aconteceu naquela situação. Então será essa a nossa proposta para hoje. O texto evangélico diz assim: ao prosseguirem a jornada, ele, Cristo,
entrou em certa aldeia. E certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que logo se sentou, né? Ela estava sentada aos pés do Senhor e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Não te importas, disse Jesus, que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas. Porém, é necessário uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Isso é o texto evangélico, está lá no Evangelho de Lucas, qualquer que seja o evangelho. Esse aqui, particularmente, esse texto, ele foi extraído da tradução do Novo Testamento, do grego, diretamente para o português, que foi feito pelo Haroldo Dutra Dias, que eu imagino que muitas pessoas já ouviram palestras dele e às vezes podem até mesmo já ter visto. Né? Ele fez para nós, no Brasil, para nós os espíritas, a tradução direta do Evangelho do grego para o português. E nós sempre usamos essa que, digamos, fala mais a gente, né? Agora vamos ver o que essa história diz para a gente. Jesus e os discípulos estavam em viagem para Jerusalém e visitam a família de Lázaro e suas irmãs Marta e Maria em Betânia. Betânia, como eu disse, é uma cidade que ficava uma vila, né, um vilarejo, uma pequena cidade que ficava próxima a Jerusalém, que era a capital, né, da região da Judéia. E num livro chamado Primícias do Reino, que foi ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues ao Divaldo Pereira Franco, ela fala como era Betânia. Então eu copiei igualzinho, que é tão bonito, eu não tive nem como mudar nada. Tudo ali era bucolismo, tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante. À vista do Monte das Oliveiras, os belos tons tornavam de verde cinza, tornavam de verde cinza as árvores e tornavam assim a paisagem deslumbrante. Os declives, cheios de folhagem, exibiam casas brancas de alpendres floridos. Situada a 3 quilômetros de Jerusalém, Betânia ficava longe em comparação ao fasto e ao movimento da grande cidade. Então, essa figura é extremamente bonita. Vocês que estão aqui estão conseguindo ver? É uma casa aprazível, né, num lugar bucólico, uma casa amigável. Nós vemos ali a Marta, né, ocupada com os afazeres, e Maria aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Mestre. Agora vamos ver o que podemos tirar dessas informações. As irmãs recebem a bênção da visita de Jesus e manifestam alegria e entusiasmo pela presença do Mestre, conforme a maturidade e o nível de entendimento espiritual de cada uma. Então, o que a gente quer dizer com isso é o seguinte: o ensinamento do Mestre veio da mesma forma. Marta recebeu de uma certa maneira, Maria de outra maneira, diferente da de Marta. Por quê? Eram pessoas, embora fossem irmãs muito unidas, elas tinham as suas diferenças, assim como todos nós temos. Temos diferenças individuais entre irmãos, entre amigos, né? Então, o entendimento de cada uma foi de acordo com, principalmente, o grau de espiritualidade e maturidade de cada uma das irmãs, né? Marta, vamos agora analisar a personalidade de Marta. Marta, como a dona de casa, aliás, a palavra Marta, no sentido bíblico, o significado é dona de casa, senhora. Então, ela era dona de casa. E na sociedade judaica, as funções eram muito bem definidas. A dona de casa, nesse caso, né, é a filha, ali não conta para nós que a gente entende que ela não tem mais mãe, né? Então, eram os 3 irmãos que moravam juntos.
Marta, como a irmã mais velha, tinha o dever, a obrigação, o trabalho de cuidar da casa, né? Então, ela tinha essa grande responsabilidade de hospedar, então, Jesus, o mestre. Ela ficou... O que ela tinha que fazer? Preparar tudo, uma casa linda, bonita, enfeitada, colocar flores, limpar, preparar a alimentação. Então, ela estava, né, com todo aquele trabalho ali de preparar o lar para receber o mestre. Então, ela tem essa grande responsabilidade e ela se empenha em oferecer o melhor ao ilustre e querido visitante com acolhimento afetuoso e digno. Abre-lhe a porta, mas logo se ocupa com os afazeres domésticos. Seu foco é a recepção temporária, então ela estava ali centrada em receber naquele momento os visitantes, sendo Jesus o mais importante. E ela, com isso, não tinha como dedicar atenção aos ensinamentos do mestre. Não é que ela não queria ouvir, ela queria, né? Mas a obrigação falava mais alto, porque ela tinha essa responsabilidade, né? Sigamos que nós vamos ver como que se continua essa história. Maria não, Maria era a irmã mais nova. Ela não tinha responsabilidade de se dedicar às tarefas domésticas, isso era trabalho para Marta. Então ela pôde se colocar aos pés do mestre e colocar toda a sua atenção a esses ensinos. Prostrou-se aos seus pés com devoção, ouve atentamente as palavras do mestre, contemplando com adoração. Quem não faria isso? Poder sentar-se aos pés do mestre e ouvir o que ele diz. Né? Uma coisa inesquecível. Prosseguindo na nossa história, com as intermináveis idas e vindas, no azáfama de cuidar da casa e da alimentação, Marta aflige-se ao ver que perde grande parte dos ensinamentos do mestre. Ela ficou aflita, né? E aí, a certa altura, ela reclama com Jesus da despreocupada calma de Maria. Pede a Jesus, que diga à irmã que venha ajudá-la nas tarefas domésticas. Aqui a gente vê um outro detalhe da simbologia, da maneira como se agia naquela sociedade judaica da época, né? A Marta não foi reclamar com a irmã para dizer: Maria, venha me ajudar. Você não está vendo? Eu estou cheia de serviço, tenho que fazer isso. Você está aí, eu estou ouvindo. Ela não falou isso. O que ela fez? Ela dirigiu-se ao mestre. Olha a simbologia da coisa. Nós, nas nossas aflições, nas nossas preocupações, a quem que nós devemos dirigir? Não vamos nos dirigir, procurar o mestre, né? Porque ele não está mais entre nós fisicamente. Mas nós vamos, em pensamento, dirigir ao mestre. Fazer como Marta, abrir a porta do nosso coração ao mestre e hospedá-lo, né? E falar com ele, e passar para ele as nossas aflições. Então a gente sempre vê nas histórias do Evangelho simbologia de como o que Jesus está nos ensinando com essa história toda. Né? É super importante isso. Então está ali Jesus, né, ouvindo Marta, Maria olhando para ele, a figura é bem bonita, né? Muito linda. Ó. Jesus, né, quando Marta se dirigiu a ele pedindo que falasse com Maria para ajudá-la, ele não repreende Marta. Ele apenas observa a sua inquietação e como ela estava se sentindo, como que ela se sentia. Ele pousa o seu olhar doce e sereno, toca-lhe levemente o braço e diz: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Vamos meditar um pouquinho, refletir um pouquinho mais sobre isso, né? Quando Jesus vai se dirigir a Marta,
ele não repreende. Por que ele não repreende? Porque o Cristo, ele está, né, como que ele se conduz? Ele se conduz não com a aparência externa, mas sim com o interior. Então ele não ficou preocupado com o que ela estava falando, ele apenas observou e principalmente sondou-lhe o coração, como que ela estava se sentindo. Assim é o Cristo conosco. Né? Ele sempre, quando nós nos dirigimos a Ele em pensamento, em preces, em orações, ele e os seus prepostos, né? Nós sabemos que o Cristo tem os seus prepostos, e Cristo também está em todos, e Cristo principalmente está em nós. Então ele observa como que nós estamos interiormente. E tem sempre um ensinamento para nos tocar. Cabe a nós procurarmos ouvir o que o Cristo está nos dizendo. Se nós aguçarmos os nossos ouvidos, abrirmos o nosso coração, nós iremos ouvir sim. Bom, sigamos. Está bem dessa maneira? Está claro? Se vocês quiserem parar, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Não se preocupem. Naquele livro que faz a descrição da bucólica Betânia, a autora espiritual, que é a Amélia Rodrigues, né? Ela complementa essa passagem evangélica. E aí ela nos traz aquela informação a mais. A gente sempre diz que nas obras da doutrina espírita, a gente tem sempre uma informação complementando aquilo que veio no Evangelho. Maria José, há pouco, ele estava falando que, quando estudou o Boa Nova, né? Não foi Boa Nova que você falou? O livro Boa Nova, de Humberto de Campos, quem já leu aqui, quem conhece, alguém já leu, já estudou, né? Ele é um livro que traz várias lições. Nessas lições é apresentado um pouco a mais daquilo que os evangelhos nos trouxeram. Porque vocês sabem, os evangelhos eles foram escritos muito tempo depois que Jesus esteve aqui conosco. Os evangelistas, alguns que viveram com ele e outros que ouviram, né, que anotaram o que ouviram dele. Claro que esses evangelhos são fidedignos, sabemos que eles foram direcionados, iluminados pela espiritualidade, pelos prepostos de Jesus, para nos trazer esses ensinamentos. Mas a gente sabe que muitas coisas, às vezes, até diferem o tema, o assunto, de uma maneira que um aborda. Um evangelista escreve de uma maneira, um pouco mais contido, o outro evangelista coloca uma coisinha um pouquinho a mais. E esses autores espirituais, como Humberto de Campos, né, e a Amélia Rodrigues, eles nos trazem essas informações. Então, nesse livro, Primícias do Reino, olha o que ela diz. Ó. Em Primícias do Reino, numa complementação da passagem evangélica, vemos que Marta humildemente... O que aconteceu? Que Marta humildemente se desculpa por seu comportamento e ouve a lição do Mestre Amado. No texto evangélico não tem essa passagem, mas no Primícias do Reino complementou. Então Marta vai lá desculpar-se com ele. Desculpa-me, justificou Marta. São os velhos hábitos muito arraigados. Quer dizer, Marta, tinha aquele hábito de cuidar da casa, já fazia aquilo, sabe, sei lá, há quantos anos, né, que ela tinha aquela preocupação de estar cuidando de tudo. Então, ela queria ouvir o mestre, mas, como falou, estava focada mesmo no trabalho que ela tinha a executar, que ela considerava a sua obrigação maior. E ela foi, então, desculpar-se a Jesus, dizendo, são os velhos hábitos muito arraigados. E nós? Quais são os nossos hábitos muito arraigados que nós trazemos, sabe lá quantas encarnações? Né? Nosso pedacinho Marta está sempre aí, né? E Jesus complementa. Para atingir a plenitude, diz o mestre, só uma coisa basta, espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas que nos aprisionam
aos velhos hábitos, né? E renovado, quer dizer, o espírito renovado, entregar-se totalmente. O que está acontecendo? A gente fica muito tempo numa imagem só, vai dar uma. Tá. Deu um toquezinho ali, vamos? Ele volta sozinho. Volta sozinho, né? Tá bom. Então vocês já estão sabendo, de vez em quando fica apagado uma imagem. Ah. Bom, então vamos ler de novo. Para atingir a plenitude, diz o mestre, só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e renovado entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Quer dizer, mais uma lição para nós, né? Aliás, o Evangelho é só lição, né? O tempo todo. Agora vamos fazer uma reflexão aqui sobre um pouquinho dessa história toda. Vocês já ouviram dizer que o nosso mundo, a vida que temos nesse nosso mundo de provas e expiações, nesse universo ainda tanto ligado à matéria, existe uma coisa que é quase que uma lei, é a dualidade. Nós somos dual, nosso universo é dual. Os vários segmentos do conhecimento e da ciência demonstram esse princípio universal. Então, é uma coisa, como eu disse, universal. O que é esse dualismo? Onde que nós podemos observar? Dia e noite, princípio masculino, princípio feminino. Né? Quanta dualidade. Lá nos orientais tem um yin e o yang. A ciência, principalmente a ciência quântica hoje, nos mostrou uma dualidade que modificou todo o conhecimento que a ciência que nós tínhamos até então. É a dualidade onda e partícula. Que um átomo, uma partícula atômica, ela se comporta ora como onda, ora como partícula. Essa dualidade digamos, lá no último, né? No último segmento do que a gente sabe de tudo, a dualidade está presente. Então, isso é uma coisa que tem. E outra coisa ali, ó, quem é mais dual? Quem somos mais dual que nós mesmos? Ó, um dia estamos tristes, o outro alegre, um dia estamos amigos, o outro não tão amigos. Essa dualidade é presente em nós o tempo todo. Imagina quando não formos mais duais, que nós seremos um único caminho, que é o amor. O amor a Deus, o amor a todas as suas criaturas, o amor que nos preencher totalmente. Nós não somos assim ainda, nos preenche tantas coisas, tantas preocupações. Né? Nós somos assim, essa dualidade é nossa característica. Claro que não vamos nos desesperar por isso, mas também não vamos nos acomodar, né? Vamos procurar aí um meio termo de nos ajeitando entre essas dualidades que se apresentam para nós. Aí nós voltamos para o nosso trecho, nosso texto. O binômio Marta e Maria pode ser interpretado como os polos opostos encontrados em nós. Ali é a nossa dualidade. Ó. Uma hora somos ondas, uma hora estamos sempre circulando. Ora somos Marta, ora somos Maria. Nós movemos-nos continuamente entre um polo e outro. Isso é a nossa característica. Vamos observar agora quando somos Marta e quando somos Maria. Maria, né? Vamos ver a nossa porção Maria. Quando é que nós somos? A nossa personalidade Maria é quando a gente escolhe a boa parte, aquilo que é melhor, e canaliza esforços e energias para o que é realmente essencial. Porque como nós vivemos num mundo em que aquilo que não é essencial nos preocupa, nos perturba, nos atrapalha e muitas vezes rege as nossas vidas. Nós vivemos nesse mundo de forças e energias, sentimentos circulando em torno de nós. Né? Então, essa é a nossa característica. Então, quando nós estamos focados, centrados, harmonizados, com o pensamento equilibrado, aí somos mais Maria. Mas, né? Por quê? Porque Maria,
a personalidade Maria é aquela onde nós temos a essência da divina lição, quer dizer, nós temos a essência da lei de Deus em nós. A lei de Deus, quando a gente fala lei de Deus, a gente não está falando simplesmente dos 10 mandamentos que Moisés recebeu. Sim, aqueles, para aquele tempo, era a lei que havia de se cumprir. Hoje, essa lei se ampliou. Nós temos outras informações sobre as leis divinas ou naturais, né? Quem já estudou no livro dos Espíritos, vai lá ter o capítulo 3º, né? É todinho sobre as leis morais, as leis naturais. Então, nós vivemos sob a égide dessas leis. Mas, infelizmente, ainda não chegamos a ponto de cumpri-las essencialmente, aquilo que é essencial para todos nós. Quando for assim, nós saindo da nossa dualidade, né? Mas vamos viver com a nossa dualidade. Por quê? Nós ainda temos que aprender que esse tesouro espiritual em nós, nunca nos será tirado. Mas a gente tem medo, né? Tanto medo que nós temos que aquilo que a gente aprendeu, que aquilo que a gente tem vai nos fugir. Esses receios que temos é característico da nossa dualidade, é característico da gente, né? E temos que conviver com eles. Vamos ver a personalidade Marta? Quando perdemos a conexão entre a ação e o serviço, quando perdemos a conexão entre a ação e o serviço, o benefício gerado pelo trabalho, nós nos extenuamos, exaurimos, ficamos como Marta, agitados, inquietos, ansiosos, com uma imensa sensação de vazio, procurando preencher com mais atividades, mais agitos, ocupados com várias tarefas e com cronogramas e horários. Quantas vezes aliás, eu acredito que a maior parte das vezes, né, nós agimos mesmo nesse sentido. É uma preocupação, é uma inquietude, né, de ficar procurando coisas para fazer. E muitas criaturas, muitos de nós, né, todos nós, não tem ninguém que escapa disso, não. Às vezes, em situações da sua vida, ela começa a procurar preencher esse grande vazio. Que vazio é esse? É o vazio de Deus em nós. Esse vazio, ele como diz, tem até um nome, o grande... Ai, fugiu o nome. Os estudiosos dão um nome para isso. Aquilo que nos faz falta, é aquilo que é a grande fome que a gente tem também, é a insaciabilidade do desejo. Já ouviram os filósofos falar sobre isso? É aquilo que vivemos procurando e que nada preenche, porque isso que procuramos é Deus em nós. É o Deus interno, é o Cristo interno em nós, né? Então, o que se faz a algumas criaturas que não, em situações que não têm equilíbrio? Começa a procurar em muitos lugares preencher esse vazio. Então, é aquela história. Tem várias tarefas. Essas várias tarefas é típico dos nossos tempos de hoje. Os nossos tempos de hoje. Todo mundo tem 1 milhão de atividades. Você conversa com uma pessoa, vamos fazer. Não tem tempo. Toda correria. Não tem tempo, estou na correria. São 2 frases que existem muito. Às vezes a pessoa não tem tanta coisa para fazer, mas fica procurando alguma coisa. Insaciável, não consegue saciar essa necessidade que tem dentro de si. É digamos, é uma fome, né? E como diz parece que um desses psicanalistas aí, diz que é a fome de Deus. Que enquanto nós, criaturas divinas, não nos encontrarmos novamente com Deus, né, nós vamos sempre ter essa insaciabilidade. Então, é a nossa personalidade má. Olha, tem um autor que chama Vinícius, aliás, ele escrevia como pseudônimo de Vinícius, é o Pedro de Camargo, ele é de encarnado aqui, de nós, ele era da região daqui de São Paulo, Piracicaba. Ele era um grande escritor, palestrante, estudioso, continua sendo no plano espiritual, certamente, que nos deu esse lindo livro que chama Nas Pegadas do Mestre. Tem uma frase, um pedacinho desse trecho dele,
que é incrível. Olha só, gente. Os homens, quando falo os homens, obviamente, era porque nessa época, eles devem ter sido escrito lá por os anos 40, 50, por aí, ainda se usava quando falava os homens. É muito comum na literatura espírita ver os homens. Não está falando dos homens, os elementos masculinos. Não. A humanidade, as criaturas humanas, né? Vivem aflitos, afadigados com mil preocupações, quando, em verdade, poucas coisas são necessárias. Então, naquela época, naquele tempo, também já tinha isso, não é de agora, não. A gente vai repetindo, né? Tudo repetindo, né? Os flagelos da maioria dos homens, das criaturas, são fictícios, puros caprichos criados pelas paixões desenfreadas, pelos vícios que se adquirem por imitação e se alimentam por egoísmo. Gente, isso aqui a gente poderia parar a palestra agora e começar a falar só sobre esse trechinho, né? Que é uma característica do nosso mundo de sempre e de hoje também se manifesta, né? A gente está chegando agora no mês de, aliás, no próximo mês será o mês de setembro. E qual é a cor do setembro? Amarelo. Amarelo, né? Setembro amarelo, alguém sabe a simbologia desse setembro amarelo? Hein? Prevenção? Prevenção ao suicídio. Por quê? As criaturas que vivem dessa maneira e que não conseguem se equilibrar, se harmonizar, né? Elas ficam nesse agito, criam coisas, caprichos fictícios que chegam a ponto de entrar em depressão, né? Depressão de todos os níveis. Obviamente, depressão pode ser tratado, né, por médico. Tem medicamentos que curam a depressão, que é uma doença de ordem mental, uma desordem mental. Ela pode ser tratada com medicamento, mas, basicamente, nós sabemos que as doenças mentais são doenças que estão ligadas primordialmente ao espírito. A questões espirituais não é questão espiritual do tipo influenciação espiritual, não, né? Não é esse o caso, não. Pode acontecer também, mas é principalmente coisas da própria pessoa, que a própria mente da criatura cria, porque às vezes se desorienta de tal maneira que começa a colocar em sua mente, em sua cabeça, atitudes desencontradas, desenfreadas, não encontram um caminho, ficam perdidas e podem chegar a processos como é que chama a palavra? Depressão. Os processos depressivos de toda ordem, né? E algumas descambando até para o caso do suicídio. Lembramos que são situações que precisam ser olhadas com carinho, com atenção, pela família, né? Jovens, adolescentes. A adolescência é um período onde esses quadros podem se desenvolver, mas é preciso que a família fique atenta a isso, né? Para dar uma orientação, para dar um norte, um caminho. Então, um ambiente familiar sadio, sempre observando uma vivência espiritual, principalmente jovens. Sabemos que às vezes os jovens têm isso. Porque é a rebeldia, a famosa rebeldia dos jovens e dos adolescentes, que todos nós passamos por ela, né? Todos nós, de qualquer idade, na época da adolescência, vem aquela parte rebelde. Por que na adolescência vem essa parte rebelde, hein? Alguém tem ideia disso? A criança querida, amada, aquela criança tranquila, vai crescendo, começa a aparecer as rebeldias. Quando chega na adolescência, é porque, segundo nos diz André Luiz, e também alguns estudiosos, né, psicólogos, principalmente o Beck Henry, não, como é que chama aqui? Nossa, estou ruim de cabeça. Se eu não tivesse guardado o nome dele. O Steiner, um pesquisador, desculpa, não vou me lembrar o nome dele agora. Mas aquele fala dos setênios, dos 7 anos, até os 7 anos, quando a criança, agora do lado espiritual, o que André Luiz e outros nos ensinam? Quando a criança chega aos 7 anos,
completa-se, né, é como se a criança, o espírito completasse aquele corpo de criança e ela fica completa. Né? Quando chega nos 14 anos, né, próximo de setembro, o que acontece nessa época? Acontece que nessa época as personalidades das reencarnações anteriores começam a desabrochar, começam a fazer, digamos, efeito. E aí, todos nós sabemos, nesse mundo de provas e expiações, todos nós temos um passado, um presente, né, que já foi passado reencarnatório, onde tivemos todas aquelas situações conflitantes que todos nós tivemos. Senão não estaríamos aqui, gente. Todos nós somos assim. Não tem ninguém que se livrou dessa situação, porque senão não estaríamos nesse mundo. Estaríamos num mundo mais adiante. Mas iremos chegar lá. Né? Próxima parada, mundo de regeneração. Temos que trabalhar para isso. Mas então, esses. O que eu estava falando sobre isso? Por depressão e... Exatamente. Então, quando chega nos 14 anos, né, aí começam a chegar os ecos do passado reencarnatório. E aí, lembra-se, se alguém que teve situações complicadas naquela época, e todos tivemos, vem brotando. Né? Por isso que é importante, jovens, crianças muito da evangelização infantil, jovens muito das atividades de mocidade e juventude, porque isso equilibra, né? Dá um equilíbrio. Mas, sigamos em frente para a nossa história da Maria. Mas, olha, lembrando, né, dessas situações, olha lá, vícios que se adquirem por imitação e se alimentam por egoísmo. Vícios que se alimentam por imitação. Lembra muito bem, nessa nossa sociedade, hoje eu estou saindo com um plato aí, assim, essa nossa sociedade hoje, né, que está muito centrada em coisas materiais, em ter, em mostrar, né, em ostentar. Né? Isso é uma característica da nossa sociedade de hoje. Às vezes, por imitação, né? A pessoa imita aquele que tem um poder aquisitivo maior, tem mais coisa, o outro, por imitação, vai querer ter. Isso a gente sabe que é um problema muito, muito atual, né? Que tem que tomar muito cuidado. O equilíbrio familiar é importante, porque ele é que segura tudo isso. Né? Então, os pais, os responsáveis, nem sempre são pais, às vezes são só mães, às vezes a família, tem que estar junto ali para dar um suporte emocional aos jovens, né? Para não se entrar nessa imitação. Porque, acima de tudo, ó, qual que é o maior de todos os vícios, como diz lá na Allan Kardec? O egoísmo. Né? O egoísmo é o maior dos vícios. Quando Kardec é perguntado, qual o maior, pergunta aos espíritos, qual o maior dos vícios? Egoísmo. Egoísmo. Bom, peraí, agora, peraí, deixa eu voltar aqui, porque eu me perdi aqui. Tá. Olha, então aí como que nós vivemos, né? Nós temos de um lado a vida ativa, que é representada por Marta, com os afazeres domésticos e o cuidado do lar. Do outro lado, né, o outro lado dessa dualidade, a gente tem a vida contemplativa, representada por Maria aos pés do Mestre. Nós não temos como dissociá-las, né? Porque dissociá-las seria um movimento sem significado e uma contemplação inoperante. Lembra que a história de Marta e Maria, essas duas irmãs, elas viviam muito juntas, eram muito ligadas. Então, representando aí essas nossas duas parcelas, né? Essas duas metades da nossa personalidade dual, que não podem ser dissociadas, elas têm que. O importante é conseguir um equilíbrio entre as duas. Né? Porque uma não é produtiva sem a presença da outra, porque ambas agregam a outra uma utilidade. Então, elas são quase que indissociáveis, porque temos que, quando somos Marta, temos que nos equilibrar, buscando a boa parte de Maria, e quando somos Maria, também temos que operar, agir, buscando aquela parte da personalidade Marta. Olha lá. Olha lá.
ao equilíbrio das nossas duas personalidades duais. A ação precisa abastecer-se do movimento da alma, como a contemplação demanda agregar trabalho. No centro, o equilíbrio desses dois arquétipos, dessas forças naturais que vivem em nós, estão complementares. Aquilo como nós dizemos, é conseguir o equilíbrio. A gente está sempre assim, né, procurando esse equilíbrio, mas com força, com fé, com certeza que nós temos principalmente a proteção dos nossos amigos espirituais, né? Vamos conseguindo esse equilíbrio tão importante para a manutenção do nosso estado mental equilibrado. Vinha de Luz, um livro maravilhoso de Emmanuel, né, da série evangélica. Ele tem uma lição que é baseada nessa passagem evangélica de Marta e Maria. Então ele diz assim para nós, olha, uma só coisa é necessária, asseverou o mestre em sua lição a Marta. Acima de tudo, compete-nos guardar dentro de nós mesmos uma atitude adequada ante os desígnios do Todo-Poderoso, avançando segundo o roteiro da divina lei. Então, acima de tudo, seguir o roteiro da divina lei, quer dizer, seguir aquilo que estão nos evangelhos, que são os ensinamentos do Cristo. Ali está o roteiro da divina lei que temos que seguir. Realizando esse necessário, cada acontecimento, cada pessoa e cada coisa se ajustarão aos nossos olhos no lugar que ele é próprio. Isso aqui é quando nós temos que manter a fé e a confiança na misericórdia divina que está sempre conosco, nos ajudando. Não depende só da gente, nós sabemos. Temos que fazer a nossa parte, mas sabemos que a misericórdia divina está sempre presente através dos amigos espirituais. Emmanuel também, em Fonte Viva, diz assim, olha, isso aqui foi escrito lá para os anos 40, 50 do século passado, já tem muito tempo, mas olha como é atual. Olha. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada, disse-nos o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Está lá no capítulo 27 do livro Fonte Viva. Então, olha, continua dizendo, a divina lição, a essência, procurar a boa parte, o tesouro que não será roubado nem nos será tirado. Porque, olha só, no Evangelho, nessa passagem linda, com essa imagem tão bonita aí, nós vamos encerrar nossa palestra de hoje, nossa conversa de hoje. Observai os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam, e nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu jamais como um deles. Né? Isso nos diz a linda lição do Evangelho, uma das mais lindas, que no Evangelho segundo o Espiritismo está lá no capítulo 25, buscar e achareis. Então, gente, era isso que nós tínhamos que falar para vocês hoje. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Para mim foi uma alegria muito grande, para mim é um prazer conversar com vocês. Procurar essas frases bonitas, procurar as imagens, é uma alegria, porque mais eu aprendo do que tudo. É uma alegria muito grande, então espero que o Diego me chame sempre para vir aqui para ver, tá? Obrigada, gente, que Jesus continue nos nossos corações, nos fortalecendo e nos amparando sempre. Pode deixar aí. Então vamos fechar os olhos neste momento. Vamos
Vamos elevar o pensamento ao nosso Mestre Jesus. Vamos agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estarmos aqui, todos reunidos, pelos ensinamentos desta noite. Agradecer o concurso dos nossos irmãos da espiritualidade, aos mentores da casa que aqui estão conosco, ao nosso mentor, esse amigo, esse irmão tão querido, que se liga a nós para nos ajudar na nossa encarnação, no desenvolvimento das nossas tarefas. Agradecer a presença dos irmãozinhos queridos que aqui estão conosco essa noite. E agradecer também pelo tratamento que iremos receber no passe, por tudo aquilo que Deus nos dá com tanto amor e carinho, que certamente é o suficiente, é o necessário para desenvolvermos as nossas tarefas, os nossos trabalhos. E vamos ainda pedir pela nossa família, pelos nossos companheiros de jornada, pelos nossos irmãos em dificuldades, que passam por provas muito mais difíceis que a nossa. Rogar ao bom Pai amado, que deixe sempre os nossos irmãos de luz junto dos nossos irmãos, para que eles possam ser ajudados, amparados, para que o seu sofrimento possa ser sempre ali acolhido, porque todos nós sabemos que através dessas dificuldades queremos crescer, mas que é sempre bom poder contar com um amigo, com a presença de um irmão de luz, nos ajudando a passar por essa prova. E a todos nós, tenhamos sempre muita resignação e perseverança em todas as dificuldades que se apresentam em nossa jornada. A maioria delas foi escolhida por nós mesmos, com a graça do nosso Pai, e contamos com o concurso dos nossos irmãos a nos ajudar. Nunca estamos sós, certamente. Através da prece, podemos nos ligar ao nosso mentor. Com o pensamento elevado, podemos sentir a aproximação dos nossos irmãos a nos envolverem de muita luz, de muita paz. Bastando para isso que nós elevemos o pensamento através da prece. Então, neste momento que antecede, então, o passe, vamos manter o pensamento elevado, o pensamento em Jesus, colocando nas nossas orações o nosso pedido de ajuda, de amparo, de socorro familiar, a nós mesmos, aos nossos irmãos. Lembremos de cada um que está aqui encarnado, passando pela sua prova, passando pela sua expiação, mas que saibamos e lembremos que todos nós, certamente um dia deixaremos de passar por esses sofrimentos e poderemos um dia estar em comunhão com o Pai, como nos ensinou e nos mostrou o Mestre Jesus. Que tenhamos sempre pensamento nele, buscando então praticar cada um dos seus ensinamentos, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.